Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos dessa noite. Hoje é dia 14 de dezembro de 2022, uma quarta-feira, 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos sobre o Livro dos Espíritos diretamente da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, o capítulo 6º, Vida Espírita. A questão é de número 228, 228. Para quem não estava, acho que a Isabel não estava com a gente na última quarta-feira, né, Isabel? Eu não lembro. Ou estava? Não, estava sim. Então, podem aí abrir os seus livros na questão de número 228, que nós vamos iniciar os nossos estudos. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: os espíritos conservam alguma das paixões humanas? Resposta: os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, ou seja, o seu corpo físico, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem, a ordem dos espíritos superiores, né? Então, é isso, o homem guarda sim, por isso que é muito interessante a gente procurar ao longo da nossa estada aqui na Terra, nos livrar, nos afastar o máximo possível de tudo aquilo que nos remete ao planeta. Vícios, excesso de comida, enfim, todo tipo de coisa que nos liga, que liga o nosso corpo material às sensações físicas. Quanto mais nós conseguirmos nos livrar disso, mais próximo nós estaremos de alcançar um outro estágio, né, uma outra perspectiva de vida. Questão de número 229. Por que os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões, desde que veem os seus inconvenientes? Porque o espírito entende o inconveniente das más paixões, depois que ele desencarna, né? Então, por que eles não abandonam, né? Pergunta Kardec. E Kardec e os espíritos superiores respondem o seguinte: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Ele coloca a vaidade aqui como prioritária para esta situação, à frente do egoísmo. A vaidade é um filhote, né, do egoísmo. E eles continuam respondendo: acreditais que ao deixá-lo perderão esse defeito? Que a vaidade é uma coisa que rompe as barreiras do bom senso, né? A vaidade realmente... Tem gente que não sabe lidar com a idade, é uma coisa interessante, né? Brigam com a idade, não tem como você brigar com a natureza, né? E as pessoas brigam com a vaidade de uma tal maneira que chega a se tornarem pessoas ridículas, né? Por causa desta briga que eles fazem com o tempo, com a natureza, com a idade. Não tem como brigar com a idade. É tão... muito mais natural e muito mais agradável aos olhos e à convivência quando a pessoa lida bem com a idade, se dá bem com a idade, né? Porque é uma coisa natural. Todos nós vamos envelhecer, não tem como não fazer isso, né? A idade chega para todo mundo. O tempo é uma coisa inexorável, né? Ele chega e não pede licença, ele chega mesmo e acabou, né? Mas tem gente que não sabe lidar com isso, né? Esses são os vaidosos, né? Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas as coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Então a gente tem que traduzir aqui algumas coisas. Após a partida da Terra, ou seja, após o fenômeno biológico chamado de morte, principalmente para aqueles que tiveram más paixões, vícios, vaidade, orgulho, prepotência, apego ao poder, apego ao dinheiro, enfim, todas essas coisas que nós
conhecemos de cor e salteado, bem vivas. Resta uma espécie de atmosfera. Do que ele está falando? Não é? A pessoa, quando ela vive essas situações, ligadas ao vício, ligadas às más paixões, ela cria, pelo pensamento, uma atmosfera fluídica própria. Pensa, o pensamento cria essa atmosfera fluídica e a pessoa fica envolvida por aquela atmosfera fluídica. É fácil da gente entender isso. Normalmente, as coisas das pessoas se parecem com ela. As coisas, eu estou falando. A casa, o carro, o jeito de ser, a roupa, o jeito de arrumar as coisas, se parece com a pessoa. Uma pessoa prestimosa, é fácil de você saber que tipo de personalidade, que tipo de pensamento envolve aquela pessoa. Basta você observar as coisas delas. Elas são criteriosas, elas são organizadas, são limpas, procuram tornar a vida mais alegre, enfeitando o ambiente, organizando o ambiente. Né? E o contrário também é verdadeiro. Então, quando uma pessoa assim desencarna, o que ela vai levar consigo é aquele tipo de atmosfera, ou seja, a atmosfera fluídica que o envolve pelo seu modo de pensar. Isso não termina com a morte. Só vai acabar quando ele mudar a sua maneira de pensar. Aí a Lu acabou de entrar. Bem-vinda, Lu. Seja bem-vinda entre nós. E isso só vai mudar quando a pessoa muda a sua maneira de pensar. Se ela consegue mudar a sua maneira de pensar ainda nessa existência, ela desencarna de uma maneira diferente. Se não mudar, ela vai desencarnar apegada às coisas ou ligada por essa atmosfera fluídica às coisas às quais ela estava ligada durante a vida. Isso é pernicioso para o espírito, porque o faz sofrer. Como ele diz aqui, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más. Se são coisas más, não podem trazer felicidade, pois o espírito não está inteiramente desprendido. Desprendido do que, se ele não está mais ligado ao corpo? Essa é a pergunta. Desprendido de quê? Desprendido da sua maneira materialista de pensar. Ele está ligado às coisas materiais. O homem, quando vive aqui na Terra, sobretudo quando ele faz muito esforço para conseguir as coisas, seja de forma lícita ou ilícita, ele se presume dono daquilo. E ninguém é dono de nada. Ninguém. Nós não somos donos do nosso corpo, nós não somos donos do marido, da mulher, dos filhos, da casa, dos bens materiais, da conta bancária, de absolutamente nada. Porque nós temos que deixar aqui na Terra. O que é da Terra, fica na Terra. O que é do Espírito, o Espírito leva com ele. O que é da Terra? Todas as coisas materiais. Tudo, indistintamente. O que é material permanece na Terra. O que é do Espírito? O seu conhecimento. Tudo aquilo que ele fez de bom e tudo aquilo que ele fez de ruim. Isso pertence para o Espírito. Isso é patrimônio do Espírito. Se ele fez muitas coisas boas, ele vai desfrutar de uma agradável estada no mundo dos espíritos. Se ele fez coisas ruins, a estada dele não pode ser agradável, porque Deus não poderia premiar um filho ingrato. Ele tem que premiar aqueles que trabalharam, lutaram, se empenharam em fazer o melhor. Aquele filho ingrato, ele vai ser premiado no futuro, mas depois que ele mudar a sua maneira de pensar e, consequentemente, a sua maneira de agir. E ele diz aqui, arrematando essa resposta, é apenas por momentos. Ele tem flashes, vamos dizer assim, da realidade. Ele tem flashes da verdade, né? Como para mostrar-lhe o bom caminho. Então ele percebe
Ele percebe o que está acontecendo à sua volta e por que ele está naquela situação. E aí ele entende que ele agiu equivocadamente. Ele agiu contra ele mesmo. Aí ele começa a pensar e a amadurecer a ideia de dar um outro rumo e tomar um outro rumo para conquistar a sua felicidade. Isso acontece com todo mundo, indistintamente. Com alguns de uma forma mais intensa e com outros de uma maneira não tão intensa assim. Vai acontecer de maneira mais intensa com aqueles que são mais materialistas e que valorizam mais as coisas materiais. E de uma forma não tão intensa assim com aqueles que entenderam o valor dos bens espirituais e de conquistá-los. Né? Mas isso acontece com todo mundo. Eu fiz isto de certo, fiz aquilo de errado, preciso me corrigir em tal ponto assim, preciso ser mais calmo, mais paciente, preciso saber aguardar, preciso saber ser mais tolerante, enfim, tudo aquilo que a gente vivencia aqui no nosso mundo. É assim que a coisa funciona. Né? Questão de número 230. O espírito progride no estado errante? Só para relembrar, o estado errante é um estado em que o espírito fica, depois que desencarna, que perde o corpo físico, ele fica livre, sem corpo físico, ele não está em lugar nenhum. Não é na erraticidade. Erraticidade não é um lugar. Erraticidade, ou estado errante, é um estado, é uma maneira de estar, é um modo de estar. Como é que nós estaremos? Livres, sem corpo físico. É nesta situação que o espírito fica depois que perde o seu corpo físico. Ele pergunta se nessa situação o espírito progride, se ele avança, ou seja, se ele acumula conhecimento. Resposta: pode melhorar-se bastante. Olha que interessante. A gente acha que você vai melhorar somente aqui na Terra. Não. A gente aprende lá para pôr em prática aqui. E lá não tem como colocar em prática. Lá não tem. Em estado de erraticidade, não tem como colocar em prática. Então, ele aprende lá, aprende muito, melhora-se, ou procura se melhorar o máximo possível, e vem colocar em prática aqui na Terra. Sempre de acordo com a sua vontade. Sempre de acordo com a sua vontade. O que determina o estado do espírito, feliz ou infeliz, é o grau de vontade que ele imprime na sua vida. Se ele é morno, se ele não está nem aí, como diz a molecada, com as coisas, ele vai ter problema. Ele vai ter problema. Não tem como não ter. Ele vai ter problema. Agora, se ele é empenhado, dedicado, busca, não é? Como disse Jesus, busca a verdade, e a verdade vos libertará. Busca, não é eu te dou de graça, não. Não, acredita na minha palavra, não tem nada de acreditar em palavra nenhuma, busca. Nós temos que buscar a felicidade. Às vezes, o sujeito que é um pouco mais agressivo, um pouco mais empenhado, um pouco mais bruto, vamos dizer assim, ele apenas está buscando. Não é? Ah, mas o outro é tão calmo, mas não faz nada. Não se empenha em melhorar a própria vida e a vida dos seus. Não se empenha. Não é? Há uma historieta contada nos evangelhos apócrifos, são considerados evangelhos apócrifos todos aqueles que não foram reconhecidos pela Igreja Católica. Somente aqueles, se não me engano, 5 evangelistas que são reconhecidos pela Igreja Católica são considerados os evangelhos certos, os evangelhos canônicos, os evangelhos da Igreja. Mas existiram mais de 70 evangelistas, né? Então, num desses evangelhos ditos apócrifos, conta-se uma historieta que Jesus caminhava por uma estrada com os seus seguidores, né? E encontraram um sujeito tocando uma carroça e atolado lá num buraco, uma roda da carroça estava atolada num buraco e ele estava do lado da carroça, ajoelhado, de mãos postas, orando.
pedindo ajuda a Deus. E Jesus passou ao largo, foi embora e tal, e o pessoal ficou observando e tal. Lá na frente tinha um outro cara, na mesma situação, com a carroça atolada, e ele, atrás da carroça, empurrava e xingava e imprecava contra tudo e contra todos, e Jesus falou, vamos ajudar. Ajudaram, desatolaram a carroça, o cara muito contente, muito falou, vocês salvaram meu dia e tal, e agradeceu e foi embora, foi trabalhar. Aí perguntaram para ele, peraí, pô, aquele lá atrás estava orando, esse aqui xingava. Ele falou, mas este aqui tentava se ajudar. Essa foi a resposta de Jesus para os seus seguidores. Então não basta orar, não basta se ajoelhar e pedir a Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, certamente as coisas vão acontecer. Senão, não irão acontecer. Por mais que você se ajoelhe e peça. A prece é um recurso maravilhoso, extraordinário, que nós temos à nossa disposição e que, sim, nos auxilia muito, mas não faz por nós aquilo que nós devemos fazer. Esta é a realidade, nua e crua. Essa historieta contada no Evangelho Apócrifo pode não ser verdade, mas também tanto faz. Como diz o italiano, se non è vero, è bene trovato. Né? Se não é verdade, é bem falado, é bem contado. Né? Porque é verdade, é realidade. Esta é a realidade. Nós temos que fazer como carroceiro. Meu, agarra atrás da carroça, empurra, dá seu jeito, xinga, faz qualquer coisa. Porque eu tinha um massagista, um acupunturista, Dr. Jorge Vagatsumi, eu chamava de doutor, não era doutor não. Mas ele tinha, para mim, ele tinha tanto conhecimento a respeito do que ele fazia, que para mim ele era mais do que doutor. Né? Ele dizia assim, palavrão é o calmante universal. Ele falava. Era um japonesinho de 1,5 metro de altura, mas tinha uma mão santa, aquele cara. Né? Então é assim, às vezes o cara está xingando, mas ele está tentando resolver. Ele não está xingando por amaldiçoar. Porque amaldiçoar é uma coisa. Né? Tentar livrar-se de um problema é outra completamente diferente. Né? Aliás, eu sou descendente de europeu, né, tanto de italiano como de espanhol, e de português também. Minha avó era pátrida, ela nasceu num navio de Portugal para cá, né? E o europeu tem uma mania muito grande de falar palavrão, né? Fala palavrão por qualquer coisa, xinga, mas também tem uma coisa, são um trator para trabalhar. Meus avós eram verdadeiros tratores para trabalhar, trabalhavam que nem os loucos, que nem os malucos, xingavam, mas estavam ali trabalhando, ensinando o bem para os netos, procurando o bem para a família, e assim sucessivamente. Eu não estou recomendando ninguém a falar palavrão, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes aqueles que falam palavrão são melhores do que aqueles que oram e não fazem nada. Né? Pode é na nossa Terra, estou falando do nosso planeta, não estou falando de planetas superiores. Né? O nosso planeta é um recurso, é uma maneira de se acalmar, é uma maneira de extravasar. Né? Porque quem não extravasa os seus sentimentos está muito sujeito a ter um problema grave de coração. É um infarto, qualquer coisa assim. Né? Então é melhor extravasar. É muito melhor, muito mais aconselhável do ponto de vista médico, vamos dizer assim, né, da qualidade de vida. Ele responde a essa questão do 230, dizendo que pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. O que eu falei no começo. Né? Ele melhora muito. Né? Ele pode estudar, progredir do ponto de vista intelectual e moral, mas ele vem aqui na Terra, né, num corpo de carne, colocar em prática aquilo que ele adquiriu em estado de erraticidade. Quando ele está lá livre, sem corpo físico, ele vai adquirir conhecimentos e virá necessariamente colocar em prática aqui na Terra, né, aquilo que ele aprendeu. A Terra é um laboratório. Né? Ele faz, no mundo dos espíritos, os testes, as experiências, e coloca em prática no laboratório da Terra. Quer mais laboratório que a família? Não tem laboratório melhor do que a família, né? Onde o cara experimenta tudo o que ele precisa experimentar, né, para poder se haver com os seus sentimentos, com a sua maneira de pensar,
avaliando tempos e contratempos para poder mudar as coisas, para poder melhorar as coisas, ou para poder ferrar de vez logo com a vida, porque tanta gente comete tantos absurdos, né, em nome do amor, né, do pretenso amor, né. Então, a família realmente é um grande laboratório, né, um laboratório, aliás, rico, poderoso e sagrado, né. O lar, a família, é um lugar sagrado, onde nós vamos ter a oportunidade de um progresso muito grande na nossa vida como espírito, né? Muito grande. O lar oferece para a gente esta possibilidade. Então, bendito seja Deus por nos oferecer um lar. Quanta gente gostaria de ter, muitas vezes, e não tem, né? Não tem um lar. Conheci muita gente que não tinha em São Paulo, vinha muitas vezes do norte e nordeste, não tinha em São Paulo parente nenhum e tal, vive uma vida realmente muito mais difícil, né, do que aquele que tem uma família. Questão de número 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Resposta: mais ou menos. Segundo os seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. Prestem atenção na resposta. Nós temos que nos desmaterializar. E aí entra a doutrina dos espíritos com esta poderosa ferramenta de desmaterialização do espírito. Porque à medida em que nós vamos conhecendo o mundo dos espíritos, tendo notícias dele, como as coisas acontecem lá, nós vamos aprendendo que os nossos interesses estão nos bens espirituais e não nos bens materiais. Consequentemente, qual é o fenômeno que ocorre? A desmaterialização do espírito. O interesse não está no bem material, e sim no bem espiritual. Isto é sumamente importante. Sumamente importante. Né? Porque há religiões que ensinam ao contrário, ou o contrário disso que eu estou falando. Né? Não, você tem que ganhar aqui, vencer aqui, ter tudo aqui. Não interessa depois. Ao contrário, não é assim, não. Nós temos que procurar conquistar aquilo que a vida nos oferece. Lutar pelo bem-estar, mas dentro daquilo que a vida nos oferece. Não vale, não tem valor nenhum conquistar a qualquer preço as coisas materiais. Porque isso traz dissabores para a vida espiritual. Você está dessa forma, ao conquistar as coisas de qualquer maneira, custe o que custar, ou seja, pisando por cima dos outros, enganando, corrompendo, roubando, fazendo tudo o que é necessário para conquistar as coisas espirituais, você estará se materializando e não se desmaterializando. Não é? Jesus dizia assim: aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Olha como Jesus era sábio nas suas coisas. Aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. O que ele queria dizer com isso? Aonde o pensamento do homem estiver apegado, ali é que ele vai estar. É ali que vai estar as coisas dele. Quanto mais apegado à casa, quanto mais apegado às coisas materiais, mais apegado ao poder, mais apegado ao ouro, aos bens, então ali é que o espírito vai estar. E realmente não vai estar bem. Não vai certamente estar bem. Não é? Ele pode até, no caso de um desencarne muito imprevisto, vamos dizer assim, por parte dele, um acidente vascular grave, um problema qualquer de coração, então ele desencarna inesperadamente, né? Ele pode, por um tempo, ficar ligado à sua casa, à sua esposa, ao seu esposo, às suas coisas. É natural que isso aconteça, é natural. Mas a partir do momento que ele toma ciência daquilo que lhe aconteceu, ele toma pé da situação, ele vai, eventualmente, ele vai voltar no seu lar, vai estar com aqueles que ele ama e tal, mas ele vai cuidar dos seus interesses. E o interesse do espírito não está no mundo material. Não está. Ele vem
Como nós vamos às casas dos nossos parentes, amigos, irmãos, com muito carinho, com muito amor, com muito apreço por eles e tal, mas vamos cuidar da nossa vida particular. Trabalhar, pagar as contas, cuidar dos filhos, cuidar da casa, do cachorro, do papagaio e tal. Enfim, cuidar das nossas necessidades. Ninguém fica vivendo a vida do outro. Porque não dá para viver a vida do outro. Você tem seus compromissos para fazer. Assim são os espíritos. Só que os compromissos não são aqui na Terra, são fora dela. Não é? Então, eles não podem estar 25 horas por dia cuidando, a não ser que ele receba como missão cuidar de um parente. Aí é diferente. Mas aí vem como missão, como tarefa, às vezes. Não é? É diferente. Mas ele vai viver a vida espiritual, ele vai viver a vida do espírito, cuidando dos seus interesses espirituais. Né? No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. Olha que interessante isso. Entrevê. Poxa, eu preciso me aprimorar em tal campo, não é? Da vida. Eu preciso melhorar nisto ou naquilo, no meu comportamento, na minha maneira de pensar, no meu modo de ser e tal. Eles arrematam. É assim que ele busca os meios de o atingir. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade. E isso é uma punição. Não é? Então, ele não pensa que vai desencarnar, fez um monte de bobagem, um monte de besteira, um monte de asneira, e vai ter uma oportunidade logo em seguida, não é? Ele vai receber essa oportunidade, sim, com certeza, mas no momento aprazado. Ele pode ter coisas muito mais importantes para compreender, para entender e para aprender em estado de erraticidade primeiro, para depois receber essa oportunidade. Não é? Então, é importantíssimo, não é? O espírito trabalhar, quando ainda encarnado, neste sentido, de desmaterializar-se, desapegar-se da casa, da esposa, do marido, dos filhos, e desapegar. Quando eu falo desapegar-se, não é deixar de amar, hein? Não vamos entender errado, por favor, porque tem muita gente que você fala alho e entende bugalho, e não é isso. Eu não falei deixar de amar, ao contrário, quem ama liberta, não aprisiona. É só a gente observar a natureza. Quem ama, liberta. Quem ama, deixa o outro livre. Não aprisiona, não se faz de dono do outro. Não é? E nós precisamos nos desapegar nesse sentido. No sentido de posse das coisas, das pessoas, das circunstâncias. Não é? Tem gente, por exemplo, que funda uma empresa, gerencia essa empresa, vive uma vida inteira nessa empresa e morre na empresa sem delegar poder. E às vezes são empresas grandes, empresas que ele teria necessariamente que delegar poder para viver uma vida melhor, para viver uma vida mais plena, não é? Para poder aprender a desapegar-se daquilo que ele necessariamente vai ter que aprender a se desapegar, não é? Conta-se uma historieta, também não sei se é verdadeira também, mas o sujeito entrou de férias, obrigatoriamente, era gerente de uma empresa, e tinha uma pilha de papel, de problema para ele resolver, naquelas papeleiras, naquele lugar onde se coloca papel em mesa de escritório, né? E foi acumulando. Ele falou, eu sou obrigado a sair de férias, e saiu. Quando ele voltou, a pilha, que era desse tamanho, ficou desse tamanho. As coisas foram se resolvendo, né? Foram se resolvendo automaticamente, naturalmente. Então, não é tão necessário assim que a gente fique apegado às coisas para que as coisas se resolvam. Nós não somos a palmatória do mundo para resolver todas as coisas, não. Cada um tem o seu compromisso, cada um tem as suas necessidades, cada um tem a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade de resolver e pode nos ajudar e ajudar os outros a resolver os seus problemas. Então, isto é necessário nós fazermos para podermos aprender a ser melhores e a nos desapegar das coisas, né? Nos desapegar daquilo que não é nosso.
não é nosso. Vamos dar um exemplo aí. O Grupo Matarazzo, não sei se você conheceu, Alexandre, ou se os outros que estão aí pela internet conheceram, é um grupo poderosíssimo, poderosíssimo. O conde Francesco Matarazzo chegou no Brasil e conquistou uma fortuna imensa. E hoje o que é o Grupo Matarazzo? Se for comparar com o tempo do conde, não é nada. Então, as coisas materiais são assim. Elas vêm e vão, na medida da necessidade dos espíritos. Não são propriedade do espírito. São dadas a ele como ferramenta de progresso. Questão de número 232. No estado errante, o espírito pode ir a todos os mundos? Resposta: conforme. Quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria. À medida em que ele desencarna, ele precisa de um tempo para se desligar do corpo físico e das coisas materiais. E pertence ao mundo em que viveu, ou ao mundo do mesmo grau. Ou mesmo, a menos que, durante a sua vida, tenha se elevado. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. Ou seja, ele não é daquele lugar, ele está ali e não é para fazer turismo, não, é para aprender. Ele vai ali em mundos superiores para aprender alguma coisa. Né? Nada mais feliz do que entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-los. Então, veja como é o processo. Desencarna, ainda está apegado ao corpo físico e às coisas materiais. Esse desapego vem com o tempo, ele se insere no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, é o verdadeiro mundo, e a partir do momento que ele vai se inserindo, não é? Reentrando, vamos dizer assim, se readaptando ao mundo espiritual, ele vai perdendo a sua materialidade, né? O apego que ele tem, a ligação que ele tem com o mundo material. E aí ele pode percorrer outros mundos, pode ir aprender em outros mundos, ou em mundos como esse a que nós pertencemos, no mesmo nível de progresso. E se ele for a mundos superiores, ele vai aprender coisas nos mundos superiores, mas estará lá como um intruso, vamos dizer assim. Ele não pertence àquele mundo. Ele vai lá ver como é que as pessoas vivem, ver qual é o nível de felicidade daquelas pessoas, e isto vai lhe trazer o desejo íntimo de conquistar aquela situação, de conquistar aquela felicidade. E há outros que saem do nosso mundo e vão direto para mundos felizes, né? A Madame de Girardin, né, contada a sua história no livro O Céu e o Inferno, né, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse livro tem um título bastante extenso, mas todo mundo conhece como O Céu e o Inferno, né? Conta-se a história de Madame de Girardin, que era contemporânea de Kardec, desencarna, é entrevistada por Kardec, para saber, são várias entrevistas, vários tipos de entrevistas, né, com espíritos muito infelizes, espíritos embrutecidos, com espíritos infelizes, com espíritos felizes, né? Há vários tipos de entrevista. E a Madame de Girardin é entrevistada também como espírito feliz. E ela conta, ele pergunta para ela o que aconteceu com a senhora, né? Quando a senhora desencarnou. Ela falou: olha, a felicidade que eu desfruto hoje, não existe adjetivo no mundo de vocês para descrever a felicidade que eu vivo. Eu desencarnei, fui ladeada por 2 espíritos que me apontaram uma estrela. Está vendo aquela estrela tal, assim, assim? É para lá que nós vamos. E eles, pela força do pensamento, se dirigem àquela estrela e ali estava localizado um mundo feliz, né? Então, é possível sair daqui para um mundo feliz. É preciso empenhar-se, é preciso se dedicar, é preciso querer,
né? Ter a vontade, a dedicação e o empenho de conquistar uma situação como essa, de conquistar essa felicidade. Felicidade, mesmo aqui no nosso mundo, não é conquistada sem trabalho. Quem conquista ou presume ou tenta conquistar a felicidade sem trabalho acaba se decepcionando e muito. E às vezes se metendo em enroscada em problemas terríveis, né? Assim também, isso também vale para o espírito, né? Questão de número 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Há muita gente no meio espírita aí que diz que não. O espírito puro não vem a mundos como o nosso, né? Vamos ver o que respondem os espíritos. Vem frequentemente. Ai de nós se não fosse isso. Ai de nós que habitamos este mundo de expiação e provas, se não fossem esses espíritos virem até nós e nos inspirar o bem e cuidar do bem-estar dos seres humanos através das boas inspirações, das boas obras, tomando os homens de bem desta terra e conduzindo-os através do pensamento para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida das famílias, dos diversos países, das instituições desses países. Ai de nós se não fosse isso. Então, eles dizem, vem frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Como é que o homem progride? Moral e intelectualmente. Então, eles ajudam em todos os sentidos, na sociedade, de um modo geral. Educação, na parte social, na parte das instituições, né, na parte financeira, em todos os sentidos, todos. Eles não podem interferir, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Se você quiser se jogar do viaduto, é problema seu, amigo. Você vai fazer aquilo que você quiser. Mas se você aceitar as boas sugestões, se você aceitar os bons pensamentos desses espíritos, você vai se conduzir bem pela vida. Ah, não é nada, isso é pensamento meu mesmo, isso é bobagem. Tem muita gente que pensa assim, né? Não julga, ou não procura julgar aquilo que está recebendo como boa inspiração, né? Mas eles vêm frequentemente para ajudar no progresso do homem. Sem isso, esses mundos, está falando do nosso mundo, mundos como o nosso, estariam entregues a si mesmo. Já pensou a balbúrdia? Já é uma balbúrdia. Já pensou a balbúrdia que seria o nosso mundo sem a ajuda deles? Sem guias para os orientar. Como é que eles nos orientam? Através do pensamento. Sugerem bons pensamentos, né? Nós vamos passar para o item 2, mundos transitórios. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida naquilo que nós estudamos? É o momento da gente tirar as dúvidas para poder passar para um novo tema. Para mim está claro. Então tá bom. Lu, a Isabel, a Lu, não tem nada para perguntar? Se tiver alguma coisa para perguntar, é o momento. Muito bem. Então vamos lá. Item 2, mundos transitórios. Questão de número 234. Esta parte aqui é interessantíssima. Questão de número 234. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Isso aqui lembra o quê? Quem já leu alguma coisa do tema, lembra a tal das colônias espirituais, não lembra? Quando os caras vão descansar, sopinha revigorante, tem banho, né, muros altos para os espíritos maus não adentrarem e tal, aquela história toda, né? E eles respondem sim, há particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares que possam repousar de erraticidades muito longas. Erraticidades, não é a vida aqui na Terra.
Não é de vida como encarnado longa, não, de erraticidade, ou seja, desencarnou e ficou lá 1.000, 2.000, 3.000 anos, sei lá quantos 1.000 anos, em estado de erraticidade, sofrendo pra caramba. Sofrendo muito, sem entender a vontade de Deus, sem acatar a vontade de Deus, com raiva, com ódio, como diz a molecada de hoje, com sangue nos olhos, né? Com vontade de vingança, com desejo de vingança, etc. Que são sempre um pouco penosas. Modéstia dele, né? São muito penosas. São posições intermediárias entre os mundos, graduado de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-lo, e neles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, eles vão a esses mundos, né, com o propósito de repousar mesmo. É um mundo de repouso. É um mundo intermediário, ele vai explicar aqui mais para baixo que tipo de mundo é esse, né, onde eles gozam de um conforto, de uma paz, de uma tranquilidade para poder reencarnar. Questão de número 234. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Resposta: sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. Qual é o destino de um espírito que está em estado de erraticidade? A reencarnação. Né? Saem de lá para reencarnar. Figurai-os como aves de arribação. O que é uma ave de arribação? É aquela que faz aquele trajeto entre um lugar e outro e elege um determinado lugar para repouso, para poder repousar daquele longo voo que fizeram. Ficam ali naquele lugar, descansam um pouco e dão seguimento, dão prosseguimento ao destino que lhes é dado, ou que lhes é próprio. Descendo numa ilha para repousarem suas forças e seguirem avante. Questão de número 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Resposta: certamente. Quer dizer, estar em estado de erraticidade, seja na situação em que for, é sempre didático. Então, o cara que está sofrendo pra caramba e tal, 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, sei lá quantos mil anos, está aprendendo? É claro que está aprendendo, é evidente. O propósito é sempre didático. O Criador tem o propósito de nos ensinar a ser feliz. Este é o nosso destino. Este realmente é o nosso destino, a felicidade. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem, tem como propósito a instrução, e pode mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores até chegar à posição dos eleitos. Questão de número 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? É um lugar que é feito para isso? Somente? Resposta: não. Sua posição é apenas temporária. Comecem a anotar a resposta dos espíritos. Questão de número 236A. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos, por quem tem corpo físico, ou só por desencarnados? Ou só por quem está em estado de erraticidade? São eles habitados por seres que têm corpo físico? A pergunta é essa. Resposta: não. Sua superfície é estéril, ou seja, não dá nada. Não se planta, não se colhe, não tem vida física, a vida animal, não tem vida vegetal, não tem nada. Os que os habitam não precisam de nada. Ou seja, somente um desencarnado não precisa de nada do ponto de vista físico. A esterilidade de um planeta como esse não interfere na vida do espírito, porque o espírito não precisa comer, não precisa sopinha revigorante, não precisa de banho, ele não está enfermo, não existe espírito enfermo, não é? Não existe nada disso, nada do que a gente conhece aqui na Terra. Isso é tudo baboseira de romance, não é? 236b.
essa esterilidade é permanente e se liga à sua natureza especial, a esterilidade desse mundo é para sempre, não é? E ela tem, e por isso está ligada à natureza especial desse mundo? Resposta: não. São estéreis temporariamente. Questão de número 236. Estes mundos seriam, então, desprovidos de belezas naturais? Resposta: a natureza se traduz pelas belezas da intensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais. Então, existem belezas que nós desconhecemos, não é? Aquela revolução, por exemplo, não sei se vocês já viram, filmado do alto, um vulcão em erupção. Já chegou a ver, Alexandre? Já. É uma coisa linda. É uma coisa extraordinariamente bonita de se ver. É interessante. Eu nunca tinha visto. Outro dia apareceu para mim, eu fiquei observando, leva mais ou menos uns 5 ou 6 minutos até a larva do vulcão sair para fora. A coisa mais linda do mundo. Então, há belezas que nós desconhecemos. Imagina um mundo de informação. Não é? Questão 236b. Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Se esses mundos transitórios, se o estado deles é esse, né, de estéril e tal, a Terra terá um dia de chegar a essa situação? Resposta dos Espíritos: já esteve. Quando ele começou a se formar lá atrás, 6 bilhões de anos atrás, ele esteve nessa situação. Estéril, informação. Resposta 236e, em que época? Durante a sua formação. Quando o mundo está se formando, ele está nessa situação. Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação a esse respeito. Nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio. Tudo é habitado. A vida se expande por toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoou antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, nesse árido caos em que os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. É claro que se não havia ausência de vida, não era ausência de vida física, porque a vida física não existia. Então, se não havia existência de vida física, que tipo de vida existia no nosso planeta? A dos espíritos errantes. Ah, mas peraí, o mundo, quando está em formação, não fica fogo e etc., falta oxigênio. Mas o espírito não depende de nada disso. O espírito não depende de oxigênio, não, ele pode estar no meio do fogo, isso não muda nada para ele. Qualquer tipo de situação não altera em nada para esses espíritos estarem naquele lugar, porque ele não depende. As coisas materiais não o atingem. Não é como o corpo físico que é atingido por intempérie, esse tipo de coisa. Né? Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, ali encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que entre os bilhões de mundos que circulam na imensidade, apenas um dos menores, perdidos na multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria a utilidade dos outros? Deus só os teria feito para recrear os nossos olhos? Porque a igreja
apregoava que as estrelas eram penduricalhos para deleitar os olhos do homem. Olha que absurdo. Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras, inadmissíveis quando se pensa em todas as que não podemos perceber. Ninguém poderá negar que há, nesta ideia de mundos ainda impróprios para a vida material, e, entretanto, povoados por seres apropriados ao seu estado, alguma de coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de mais de um problema. Agora, não está explicado aqui, mas ele vai explicar mais adiante, por que é que os espíritos habitam mundos como esse. Por que razão? É uma pergunta cabível, que merece ser respondida. Porque se eles vão vir descansar em mundo de informação, por que eles não vão descansar em outro lugar? E a resposta é óbvia. Porque não existe o peso do pensamento. A atmosfera fluídica do planeta é neutro. O nosso planeta, por exemplo, habitado por seres encarnados, como é o nosso agora, a atmosfera fluídica impediria esses espíritos de virem descansar no nosso planeta. De tão pesada que é essa atmosfera. Porque o pensamento é força criadora. E cria uma atmosfera fluídica no planeta. E isto é penoso para o espírito que está tentando repousar e se preparando para uma nova encarnação. Como o espírito em formação não tem vida física, não tem vida orgânica de tipo nenhum, principalmente a humana, né? O fluido é neutro. Ele ainda não foi impregnado e contaminado pelos pensamentos dos seres que o habitam, especialmente o ser humano, né? Porque o pensamento do ser humano ele varia. E nessa variação cria uma atmosfera fluídica penosa para os desencarnados. É por isso que eles habitam esses mundos de informação. Vamos para o item 3. Ficou explicado isso que a gente estudou? Tá bom para vocês? Ficou. Só uma pergunta. Mas nesse caso, existem pensamentos? Não entendi. Mesmo que não hajam os fluidos que envolvem aqui os encarnados nesse mundo transitório, esses espíritos que lá estão, eles emitem também pensam. Sim, claro. Emitem pensamento. Claro, mas eles estão ali em repouso. Quando nós deixamos as nossas atividades corriqueiras, do dia a dia, e vamos para um lugar descansar, como é que nós nos comportamos nesse lugar? Preocupados com as coisas que nós precisamos fazer? Evidente que não. Evidentemente que não. A gente está ali, vamos dizer assim, a gente gosta muito de usar esse termo, relaxado. Não é? Então, o comportamento do pensamento desses espíritos é diferente do comportamento dos encarnados que aqui habitam, por exemplo. Com que o brasileiro está muito preocupado nesse momento? Com a situação política do país. Com essa situação que poderá ser muito adversa caso o outro candidato seja empossado no dia 1º de janeiro. Nós estamos muito sujeitos a passar por problemas terríveis. Então, tem gente no nosso país agoniada. Que tipo de pensamento uma pessoa agoniada por um problema? Eu estou falando do problema que envolve a todo mundo, mas existem outros problemas que deixam as pessoas agoniadas. A falta do dinheiro, a falta da saúde, a falta do bem-estar, a perda de um ente querido, a perda dos bens materiais, as pessoas ficam agoniadas. Além do que, no nosso planeta, é muito comum se emitir pensamento de raiva, ódio, rancor, desejo de vingança. Tudo isso compromete a atmosfera fluídica. E muito, não é pouco não, é muito.
É muito comum nós entrarmos na casa de alguém e dizer assim, nossa, o ambiente lá estava pesado. E a gente não sabe muito bem como definir isso. Se a gente conseguisse estar momentos antes naquela casa, a gente vai ver que ali provavelmente aconteceu uma discussão, um desentendimento, as palavras foram ásperas, quando não palavrões das piores espécies. Então, o ambiente fluídico não podia estar favorável. Por que é que nós vamos a uma igreja, seja ela qualquer uma, pode ser a evangélica, a católica, qualquer igreja, ou num templo espírita, num centro espírita, por exemplo, e nós nos sentimos bem? Por que é que nós sentimos paz nesses lugares? Porque todos vão ali com pensamentos positivos. Portanto, a qualificação atmosférica do ambiente é positiva. E ali nós nos sentimos bem. Então, o que qualifica a atmosfera fluídica de um ambiente, do nosso lar, não estou falando do livrinho, não, estou falando do nosso ambiente familiar, né? do nosso carro, do nosso ambiente de trabalho, do nosso escritório e tal, é a maneira que nós pensamos. É isso que vai qualificar, bem ou mal. Há pessoas que chegam na nossa casa, dependendo, na minha casa já aconteceu algumas vezes, né, que olham para uma planta, assim, nossa, que planta linda, mas no dia seguinte está tudo murcho. Então a planta absorve fluidicamente toda aquela carga fluídica da pessoa, que não veio ali com boa intenção, não veio, ou pode não desejar o mal para aquela família, mas estava impregnada de fluidos pesados. E a planta absorve. Nós absorvemos fluidos. Fluido vital, por exemplo, da planta. E a planta também absorve fluido vital do ser humano. Não é? Então, esta é a diferença. Existe realmente pensamentos nesses planetas, desses espíritos que ali estão, mas não são maus pensamentos. Eles estão ali com o propósito de descansar, programando uma nova encarnação, pensando em tudo aquilo que lhes aconteceu, reprogramando aquilo que vão fazer, como eles vão se comportar na sua futura encarnação, descansando mesmo, descansando de tudo aquilo que vivenciaram. Né? Então, ali relaxado, tranquilo, né? Aguardando a ordem do Criador de reencarnar, de retomar a sua vida e para poder progredir. Então, o que impede os espíritos de virem a planetas como nós fazer a mesma coisa, descansar, é a atmosfera fluídica. É esses pensamentos de raiva, ódio, rancor, desejo de vingança, enfim, tudo aquilo que a gente conhece aqui, que está na atmosfera fluídica do nosso planeta, que, segundo alguns espíritos, é negra, sei lá, e deve ser mesmo, porque os pensamentos aqui emitidos não são nada recomendáveis. Né? Imagine a negatividade. Imagine você, né? Tem gente que, outro dia eu estava vendo aí um filmetezinho na internet aí, que o pessoal está fazendo a mesma coisa que no tempo de Kardec, né? Os materialistas do tempo de Kardec, Deus não existe. A ciência é suficiente para suprir as necessidades humanas, não precisamos de Deus. Deus é uma criação do homem e tal. Então, nessa ainda, imagine você, tem gente que está nesse pensamento, nesse tipo, ainda pensa dessa forma. Absurdo. Eu escrevi lá, né, que essas pessoas são obtusas. Né? Falta-lhes raciocínio lógico. Não é? Que é tão fácil raciocinar a respeito, tão fácil. E não precisa se falar de Deus para isso. A toda causa, a todo efeito corresponde uma causa. A todo efeito inteligente corresponde uma causa inteligente. Se o homem não é capaz de explicar com a sua ciência mesquinha e burra os fenômenos da natureza, por exemplo, como é que ele pode dizer que não existe uma força maior do que ele? Pura vaidade. Sim. Pura vaidade. Não tem outra coisa para definir um absurdo como esse. Ah, não, mas eu sou livre, eu não acredito em nada. Livre de quê? Livre de quem? Você é prisioneiro de você mesmo.
prisioneiro da sua próprio orgulho, da sua própria vaidade, não mais do que isso. Você é seu próprio prisioneiro. Porque quando a pessoa é muito vaidosa, ela é presa, ela é vítima de si mesma. Aliás, todas as más tendências criam esse tipo de aprisionamento psicológico e emocional. Não são pessoas felizes. Normalmente são muito infelizes. Não é? Mas vamos lá. Ficou respondida a sua questão, Alexandre? Completamente. Tá bem. A Lu escreveu, tudo ok, pai. Aí a Isabel escreveu, nosso lar. A Isabel falou, uma piada. É isso mesmo, Isabel. Vamos lá. Nós estamos... Nossa, 20h33 já? Caramba! Eu achei que era mais cedo. Vamos marcar aqui, então, o item 3. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Para nosso próximo encontro de estudos, na próxima quarta-feira. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e não ser um fardo para essa sociedade. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem e a determinação para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.